Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para mais um Relatos de Terror com maquiagem. Como sempre, todos os produtos que eu usar vão estar aqui embaixo listados para não ficar interrompendo o processo enquanto eu estou lendo a história. E, claro, eu vou ficar muito feliz se você tiver um relato e quiser me mandar. Tem um formulário na descrição que eu também deixo nos comentários. É só você clicar nele, preencher rapidinho para mandar a sua história para mim. As de hoje eu tirei do Twitter @veiadoscausos e @relato de terror. Mas enfim, é isso. A maquiagem de hoje vai ser inspirada na Mad de Euforia e eu espero que vocês gostem. Bora lá, bora começar. Esse caso foi postado pela @veiadoscausos. Na década de 90, tinha minha turma de adolescente que sempre se reunia à tarde para jogar vôlei. Certa vez, choveu e sem muito o que fazer, alguém tirou uma folha branca, uma caneta e começou a escrever sim, não, bom, mal e os números de 0 a 9 na folha. Eufóricos, já nos posicionamos para iniciar a brincadeira. Éramos 6. Uma de nós era neta de mãe de santo, e próximo do local onde estávamos ficava o terreiro da família dela. A neta da mãe de santo, Jéssica, nome fictício, protestou, nos aconselhando a não brincar com o que não sabíamos. Disse que não iria participar e afastou-se. Mas como estava chovendo, continuou no mesmo ambiente. Me deu um estrondo aqui agora. Iniciado o ritual de evocação, ficou eu e outra amiga como guias da caneta, e de repente a caneta começou a se manifestar. Perguntas iniciais: como é teu nome? De onde tu és? Morreu de quê? É do bem ou do mal? Percorrendo letra por letra, a caneta respondia: diaba, sou do mal. O coração de todos parou num salto, e com medo pedíamos para a entidade vir embora. A essa hora já não podíamos mais controlar o nervosismo e o pavor, pois a entidade escrevia ofensas e ameaças para a gente. Passado um tempo, a caneta não mais se mexia. Soltando as mãos, ela caiu sobre o papel. Aliviados, olhávamos um para os outros, tentando entender como que havia acontecido, até que alguém viu a Jéssica abaixar, ficando em posição fetal no chão. É nessas horas que todo mundo pensa: fudeu, meus amigos, fudeu, fudeu, fudeu. É hora de sair o quê? Correndo. Carregamos a colega e colocamos sobre a mesa onde estava a folha. Ela estava desacordada. Jogamos água, álcool, a sacudimos e nada dela retornar. A pele fria, gelada, ela desacordada. O desespero de todos nós. Alguém lembrou da avó dela, mãe de santo, e sugeriu que deveríamos levá-la. Depois de muito discutir se levaríamos ou não, levamos. Eu era o mais velho, 17 anos. Não era muito forte, mas me ofereci para carregar a Jéssica. No caminho, ela, mesmo desacordada, tentava me morder. Só não conseguiu porque os dentes dela deslizavam na manga da camisa. Pesando um absurdo, conseguimos chegar no terreiro da avó dela. Explicamos o que tinha acontecido. A avó da Jéssica nos deu um esporro daqueles. Merecido. Vó da Jéssica, senhora muito sensata. Brigou mesmo com a gente por ter colocado a neta dela naquela situação, mesmo após sua advertência. Pediu para colocarmos deitada no meio do salão, com as pernas em direção à saída, para não ficarmos na frente, pois o que quer que estivesse na sua neta iria sair por ali. A gente, a essas alturas, já traumatizados, perguntamos se tinha alguma coisa que pudéssemos fazer para ajudar, e ela disse pra gente rezar. Com a Jéssica deitada, estirada, com os pés voltados para fora, a senhora começou a ofender e a ameaçar a entidade, como se estivesse discutindo com alguém, cara a cara. Discussão feia. Tu pensa que é quem pra levar minha neta? Tu vai embora por bem ou por mal? Ai, gente, tô até arrepiando aqui. Jesus amado! A gente só rezava. Depois de muito insultar a entidade, a mãe de santo jogou um pouco de pólvora próximo da cabeça da Jéssica e acendeu com um cigarro que defumava o corpo da neta. Quando a pólvora explodiu e nada aconteceu, a mãe de santo ficou possessa, tomada de uma fúria que eu jamais havia presenciado em alguém. Passou a ofender e falar em outra língua, ameaçando mais ainda a entidade. Gente, eu tô toda arrepiada. Eu não tô nem zoando, eu tô toda arrepiada aqui. Repetindo o mesmo ritual, colocou novamente pólvora no chão.
próximo da cabeça da neta e acendeu. Na explosão, eu jamais esquecerei dessa cena. Quando a pólvora explodiu, Jéssica, que estava esticada, levantou o tronco com tanta violência que sua cabeça bateu nos joelhos, dobrando tão rente que parecia que havia quebrado a coluna. Já retornando, Jéssica olhou ao redor, reconheceu a sua avó e levantou-se com o apoio dela. Sua avó deu-nos um memorável esporro novamente e disse que a neta dela poderia não estar mais ali, ou pior, todos nós. Pelos próximos dias eu não conseguia ficar em ambiente escuro ou sozinho, por medo, pavor. Ainda conta esse caso desencorajando aqueles que queiram desafiar o desconhecido. Como sempre diz a véia que não mexa com quem tá quieto. Concordo. Nossa, concordo demais. Não mexe com quem tá quieto, não caça. Pra que você vai caçar confusão pra sua vida? Pra que você vai fazer isso? Não. Esse também foi postado pela @véia dos causos. E ela começa dizendo que esse é um dos favoritos dela, então eu tenho o quê? Medo. Para começar, informo que não vou colocar o nome do lugar, pois há um perigo real em visitar. Prefiro correr o risco de parecer um relato falso do que alguém ir até lá por curiosidade, combinado? Em uma das minhas viagens mochileiras por aí, soube de uma região completa de histórias e lendas, a maioria relacionada com a bruxaria praticada pelos indígenas que lá vivem há milhares de anos. Uso o termo bruxaria pois eles mesmos dizem assim. Pois bem, incluí a região no meu roteiro, já que além das histórias, o lugar era maravilhoso e pouco conhecido. Acertei em cheio. Pessoas, paisagens, arquitetura, culinária que tornavam aquele lugar único. Passei dias indo de uma cidadezinha para outra, provando pratos maravilhosos, conhecendo gente incrível e, claro, ouvindo os causos. Como uma família que criei mais intimidade e inundaram minhas noites de histórias fantásticas, pude demonstrar meu grande interesse pelo caos e fazer milhões de perguntas. Descobri então a existência de um povoado bem pequeno, que era ser famoso por ser a morada de bruxos. Na hora, peguei o mapa para que me mostrassem onde era. Não estava no mapa, mas me indicaram um vilarejo próximo. Me recomendaram não ir de jeito nenhum, que o perigo é real. Não há transporte público que leve até lá. Agradeci o conselho, mas vocês já devem ter percebido como a véia é curiosa. Continuei para lá e para cá entre as cidades, sempre sondando informações sobre o vilarejo. Até que finalmente fui para aquele outro povoado próximo que a família me mostrou. Fui descobrindo cada vez mais o medo que as pessoas tinham daquele lugar. Uma senhora finalmente me disse que tudo não passava de uma história, mas realmente só se chegava lá de carro particular e até me mostrou o caminho. A véia, sempre no modo econômico, foi atrás de carona. Caminhei alguns minutos pela estrada de chão batido. A paisagem era bucólica e fria. Escutei o som do motor e me virei para confirmar que a vinda de uma caminhonete. Levantei meu polegar e a caminhonete reduziu a marcha. Parou no meu lado, pulei para o banco do passageiro. Um senhor todo arrumado e perfumado, com um jeito bem simples de pessoa do campo, um simpático sorriso no rosto, se apresentou. Muito prazer, José. Para onde você vai? Muito prazer, eu sou a véia, estou indo para X. Ele arregalou os olhos e disse: fazer o que lá? Não tem nada de especial? Fui sincera e contei sobre a minha curiosidade. Ele, já sério, me disse que era de lá e as pessoas não gostavam de gente de fora por ali. Insisti que só queria ver o lugar e depois voltaria. Ele, notoriamente a contragosto, concordou, mas com algumas condições que já me assustaram. Antes de chegar ao lugar, eu deveria colocar uma das minhas roupas do avesso para proteção. Eu ficaria em uma cabana nos fundos da casa dele e só sairia com ele ou com sua esposa. E ela ainda continuou querendo ir no lugar. É isso que tá me impressionando, assim, sendo bem honesto. Porque a essas horas eu já teria saído correndo e desistido da aventura, mas tudo bem. E a terceira condição era que ele me levaria de volta no dia seguinte. Paramos na estrada pouco antes de chegar, para que eu pudesse virar a minha blusa que estava por baixo do casaco do avesso. O frio aumentava conforme a tarde ia terminando. Avistei o povoado e era bem parecido com os demais da região, mas algo me chamou a atenção. Só haviam homens.
Pelo vilarejo senti uma energia muito pesada, como nunca havia sentido em nenhum outro lugar. O silêncio naquela caminhonete era bastante incômodo. Com alívio, avistei uma senhora ao longe, de pé em frente a uma pracinha. Nos aproximamos e, num piscar de olhos, aquela senhora desapareceu, como se fosse uma miragem. Meu vizinho de caminhonete percebeu meu susto e disse para não me preocupar nem prestar muita atenção. Eu já estava preocupada e prestando muita atenção. Chegamos na casa e conheci Dona Maria, a esposa que se mostrou muito surpresa ao me ver. E ainda mais ao descobrir meu motivo de estar ali. Sempre muito simpática, disse que era um prazer imenso me receber e que deveria me sentir em casa. Me contou que a cabana onde eu ficaria era usada pelo filho quando vinha de visita. Infelizmente ele nunca levava a família, pois a esposa morria de medo do lugar. No momento que seu José se ocupou descarregando a caminhonete, Dona Maria se certificou que ninguém poderia me escutar e me disse com um semblante bem sério e preocupado: "Você não deveria ter vindo aqui. É muito perigoso." Eu disse para ficar tranquila que eu seguiria as recomendações do seu José. Ela estava visivelmente nervosa e preocupada. Fui conhecer a cabana. Era uma graça. Parecia uma casinha de bonecas, toda de madeira, cortina de renda, tudo muito simples, mas caprichado. Dona Maria me convidou para tomar uma sopa, que ficaria pronta em 1 hora. Assim eu poderia me acomodar melhor. Perguntei onde poderia comprar cigarros e ela, fechando a porta, disse que seu José me acompanharia até uma venda próxima. Acomodei minhas coisas e logo saí. Seu José descarregava o último pacote da caminhonete. Ele retornou e me perguntou se queria ir até a venda. Afirmei com a cabeça e ele disse: "Vamos antes que escureça." No caminho, ele foi me mostrando alguns pontos da vila e perguntou se era o suficiente para saciar minha curiosidade. Respondi que sim, mas que aguardava a hora da sopa para fazer mais perguntas, e ele riu. Estacionamos em frente à vendinha e desci. Era daqueles comércios antigos que vendia de tudo. Atrás do balcão, uma senhora que aparentava ter muita idade arregalou os olhos ao me ver entrar. Me aproximei e ela se levantou e, em um tom bem grave, me disse: "O que você faz aqui? Vá embora, aqui não é o seu lugar." "Estou com seu José, vim comprar cigarros." A senhora caminhou lentamente até o armário, pegou o maço e jogou no balcão. "Só tenho desse." "Está ótimo." Ela não deixou de me encarar por nenhum segundo. Paguei, agradeci e voltei para a caminhonete. Contei ao seu José e ele, com tom irônico, me disse: "Eu te disse." Voltamos para a casa e fui tomar um banho para jantar. Ao me ver com outra roupa, Dona Maria, preocupada, perguntou se eu me lembrei da peça do avesso e disse que sim. Dessa vez foram as meias. Ela sorriu e me fez sentar à mesa. Conversamos muito. O casal era muito simpático e atencioso. Me contaram histórias de arrepiar sobre o vilarejo. Não vou dar detalhes, pois daria pistas do lugar. Ficamos até tarde conversando e combinamos partir no dia seguinte, após o almoço. Me acompanharam até a porta da cabana e penduraram um tipo de guirlanda na porta, dizendo que era para minha proteção. Agradeci e desejei uma boa noite. Caía uma fina garoa e o frio estava muito intenso. Me acomodei na cama com a roupa do corpo mesmo. Escutava o ruído do vento pelas frestas da cabana. Todas as histórias estavam frescas na minha memória e um medo leve tomou conta de mim. Tentei pensar em outras coisas, mas tudo o que tinha acontecido e aquele ambiente não ajudavam. Sem perceber, peguei no sono. Acordei pouco depois com fortes ruídos do lado de fora da casa. Parecia um barulho de uma obra com caminhões, máquinas e etc., bem ao lado da cabana. Era impossível pelo horário e não tinha visto nenhuma construção nos arredores. O barulho era alto. Olhei pela janela e não havia nada diferente. Só se via a silhueta das árvores se contorcendo com o vento. De repente, vi um vulto passando muito rápido pela janela. Congelei. O barulho continuava alto e via vultos com mais frequências. Parecia que corriam em volta da casa. Uma forte batida contra uma das paredes me fez pular da cama. Estava com muito medo e rezando de olhos fechados.
De tempos em tempos abria os olhos e tudo continuava igual. Mais uma vez, a forte batida na parede, como se alguém tivesse chocado contra ela pelo lado de fora. Olhei no relógio e era 5 da manhã. Na janela ainda vi os vultos passando rapidamente até que apareceu lentamente e se deteve como se me encarasse. Eu não vi o rosto nem nada, apenas a silhueta. Sabia que me encarava. Fechei novamente os olhos e rezei. Quando abri novamente, os olhos do vulto já não estavam lá. O ruído continuava e veio mais uma batida na parede. Dessa vez foi tão forte que derrubou o quadro de madeira. O tempo foi passando e aquilo se repetindo. Eu rezava o tempo todo, mas não adiantava, até que notei o ruído diminuir. Olhei pela janela e já não haviam mais vultos. O sol começava a nascer. Me escondia embaixo das cobertas para que o tempo parasse. O ruído cessou por completo e os galos já cantavam. Me levantei, fui ao banheiro e vi que a luz da cozinha da Dona Maria já estava acesa. Me acalmei bastante. Abri a porta da cabana quando vi que a Dona Maria estava na porta de casa olhando para a cabana. Senti um calafrio quando havia a tal guirlanda completamente queimada em frente à porta. Corri até Dona Maria, que apreensiva me perguntou se eu estava bem. Quase chorando, acenei que sim com a cabeça. Seu José apareceu, já vestindo, e me disse: "Vamos sair imediatamente. Essa noite eles falharam, não vamos arriscar novamente." Nem fudeu. Mas eu tô toda arrepiada. Nem nego, tô toda arrepiada. Dona Maria me abraçou e me deu uma cabeça de alho. Disse para deixar no bolso no próximo 7 dias. A viagem na caminhonete foi um silêncio sepulcral. A única pergunta que fiz foi: "Vocês ouviram?" Ouvimos e vimos. Chorei em silêncio por todo o caminho. Tudo aquilo era surreal demais até para mim. Não precisei perguntar quem eram eles. Abracei seu José, que se despediu dizendo: "Volte para sua família, ficará tudo bem." Eu vou colar os cristais fora de câmera, porque eu não tenho capacidade de fazer isso enquanto estou prestando atenção em outras coisas, tipo histórias. Então eu vou colar eles fora de câmera e já volto. Não tô nem exagerando, literalmente 1 hora depois. E ainda tá torto. Recomendação: não façam essa maquiagem, tá? É isso que eu tenho a dizer pra vocês. Eu tô um pouco tentada a passar um pouquinho dos glitters de Euforia. Não sei qual. Um pouquinho aqui em cima eu vou passar o 01 também, que é mais azulzinho. Em cima dessa sombra. Mas enfim, gatilho. Atenção, gatilho para a próxima história. Então, se você não estiver num momento muito bom, principalmente em relação a problemas psicológicos, depressão, desejos de autoextermínio, pule para essa minutagem aqui. Aqui a gente quer se divertir, quer tomar susto, mas a gente não quer fazer mal para a saúde mental de ninguém. Então, é isso. Pule para essa minutagem. Então, gatilho para a próxima história: autoextermínio. Em meados de 2002, auge da minha adolescência, eu e mais 5 amigos fomos para um sítio em Nova Esperança, poucos quilômetros de nossa cidade, Maringá, de mesmo estado. Ficamos 2 dias longe de tudo, somente com um caseiro como vizinho, coisa de 100 metros da casa. Shin, filho do dono do sítio, já havia nos contado que o ex-caseiro, com ascendência japonesa, havia se matado enforcado em um dos cômodos. Haviam marcas de pé nas paredes perto do teto desse quarto, onde também ficava um alçapão. Deitar e olhar para o teto era um tanto quanto sinistro. Ficamos crentes e descrentes ao mesmo tempo. Cai a noite, bebemos, damos risada, esquecemos que o Shin havia nos contado. De repente, um barulho na sala. 2 ferros de marcar boi se encontram no chão. Descrença, mais risadas, bebidas e um pouco de nervosismo risonho. Enquanto a madrugada ia chegando, notamos uma névoa em volta da casa. Que ao andar para fora dela, observava-se
que se encontrava somente circulando o imóvel. Ai, vocês não pensaram em sair daí essa hora já não, gente? Porque eu teria pensado. Zelda era um dos 6 presentes. Olha, que nome legal. Vamos descer lá pro mato, ver o que tem. Seguimos todos conversando, iluminados por uma lua cheia perfeita, tão iluminada que não era necessário lanterna. Após algum tempo caminhando, avistamos uma pequena floresta de eucaliptos. Corta para Zelda. Vamos dar a volta por trás desse mato? Seguiram ele torto, primo do desbravador. Eu, Shin, Mandioca, Benê e Magro voltamos ao pasto, localizado a poucos metros da casa. Ficamos ali conversando enquanto alguns passavam mal pela bebida. Em um lapso de silêncio e lucidez, ouvimos todos um grito parecido com o de um ninja, ou algo parecido com quem pratica artes marciais, vindo do mato perto do nosso pasto. Pode parecer engraçado lendo, mas ali não foi. Com certeza, eu imagino que não foi. Tenho certeza que não foi. Certeza absoluta que não foi nada engraçado. Todos se olharam e sentiram que nada era preciso ser falado. Voltamos para casa, mas que agora estava diferente. As luzes da varanda estavam acesas, a porta da frente aberta e a sala apagada. Ao entrar na casa, em formato de cruz, estavam ambos os marcadores de boi no chão. 10 minutos depois, apareceram Torto e Zelda, conversando animosidades, passando um ar de que realmente não haviam feito nada daquilo. Não dormimos, saímos cedo no outro dia e até hoje duvidamos dos nossos amigos que juram de pé junto e pela morte dos parentes que não tem nada a ver com o que aconteceu no sítio. Ah, foram eles sim. Ah, foram eles sim. Esse daí tá com cara de que foi a armação dos amigos, sim. Sei lá, não tô. Esse daí eu não comprei que foi uma entidade, não. Esse daí eu acredito que foi os meninos mesmo sacaneando com os amigos. Foram os meninos, né? Forma, direita, conjunção verbal, Maria Letícia. E agora vamos para o último relato. Esse eu tirei da página @relatos de terror e foi postado pela @relatos anônimos. Vamos ver se é bom. Eu morava em uma casa apenas com os meus pais e irmãos. Eu sempre ouvia passos corriqueiros e risadas de crianças ao redor da casa, mas não tinha nenhuma criança em casa e todos nós já éramos adolescentes. Só eu escutava essas coisas. Meus irmãos achavam que era invenção minha por ser caçula. Ai, gente, os caçulas são muito injustiçados. É isso que eu tenho a dizer aqui. Vou deixar a minha indignação sobre como os caçulas são injustiçados. A vida seguiu e por um tempo não escutei mais nada, até que um dia ouvi um pedido de socorro. Outra vez, uma voz de criança, sempre do lado de fora da nossa casa. Inquieta e com a certeza de que não era coisa da minha cabeça, resolvi tentar descobrir os motivos disso. Meus pais não sabiam de nada sobre a casa, pois ela havia sido alugada há poucos anos. Então comecei a perguntar para os vizinhos que conhecia daquela rua, até que descobri coisas que talvez eu preferisse nunca ter escutado. Os antigos donos da casa sumiram de um dia para o outro. A família, pai, mãe e filhos tinha sido dada como desaparecida, até que depois de um tempo descobriram os restos mutilados dos corpos dos filhos e da mãe no poço que ficava no quintal. Eu também preferia nunca ter descobrido se fosse minha casa. Aliás, tem um caso muito parecido, não lembro, acho que é Casos Sem Solução, Casos Não Resolvidos, da Netflix também. Mas esse daí foi na França, então nada do corpo do pai. Então, na época, deduziram que o pai assassinou a própria família e realmente tinha um poço semi-enterrado aqui no nosso quintal, mas desde que chegamos na casa, o buraco estava lacrado como se fosse uma fossa. Por sorte, não ficamos muito tempo nessa casa e minha família, graças a Deus, mudou novamente. Entendo muito, muito a sua felicidade de não ter ficado muito nessa casa, porque eu também estaria assim, é isso que eu tenho a dizer. Tipo, imagina mudar pra uma casa e descobrir, simplesmente descobrir, que assim, você tá escutando barulho, você tá escutando coisa, e aí você descobre que foi cenário de um genocídio.
É genocídio? Quando é, acho que é, né? Acho que conta como genocídio. Não gostaria de morar num lugar assim, nem fudendo, nem ferrando. Então, gente, esses foram os relatos de hoje e essa é a maquiagem de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Acho que o meu relato favorito foi da menina na vila, misteriosa, que ela não quis dizer qual que é. Mas eu acho que foi meu favorito, porque assim, ele me deixou com medo, os outros não tanto. Mas ele me deixou com muito medo, tipo, eu fiquei... Mas é isso, e essa é a maquiagem de hoje. Eu sei, gente, eu sei que tá meio torto, tá? Os cristais. Mas não tem o que eu fazer da minha vida, porque eu não vou passar mais 1 hora colando cristalzinho de novo. Me recuso. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado da maquiagem também. E se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever, deixar seu joinha, compartilhar com quem vocês também acham que vão gostar. E se vocês tiverem relatos, histórias, lendas de terror, sobrenatural, serial killer, casos bizarros, qualquer coisa, deixar o link aí na descrição do formulário para vocês mandarem. E é isso. Se vocês mandarem, eu vou ficar muito feliz. Um beijo enorme e até a próxima. Tchau, tchau. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call a shot.